galhos, folhas. Quando você desmata, você está fazendo com que tenha decomposição e esses gases sejam liberados. Então, tudo que está estocado, a gente está fazendo com que se libere. E aí, esse cobertorzinho, essa mantinha, eu costumo brincar que vira um edredom de esquimó, né? Então, esses gases, eles seguram o calor, né? Para que haja vida, né? Para que não fique tudo congelado. E se você aumenta, você está aquecendo cada vez mais. É como uma estufa de plantas. Então, isso vai explicando bastante o que a gente tem percebido durante esse passar do tempo, né? Isso. No Brasil, nós somos... A nossa emissão maior de gases de efeito estufa é de desmatamento e queimadas. Então, eu queria, ainda perguntando um pouco sobre essas mudanças, o que a gente tem, se você puder traçar um paralelo de mudança dos anos anteriores para cá, né? O que tem tido de principal mudança mesmo nesse cenário ambiental aqui do Brasil? Nós estamos vendo muitos desastres naturais, né? Então, esses gases, eles fazem com que aqueça. Se aquece, você aumenta a velocidade do ciclo hidrológico. Então, formação de chuva, né? Então, você começa a ter chuvas com volumes maiores em menos tempo. Isso nós chamamos de intensidade, né? As chuvas estão vindo mais intensas. Então, não é que você tenha mais chuva na região, mas ela está caindo num tempo menor, concentrado. Então, a chuva cai toda, por exemplo, a gente vê muitas essas notícias, né? Olha, o que ia chover em fevereiro inteiro caiu em um dia. A previsão né? para o mês inteiro, né? Em milímetros. E aí, o que acontece? Nos outros dias não chove. Então, você não tem uma distribuição de chuva para ser aproveitado, para ser armazenado, para ser aproveitado pela agricultura, né? Então, o resto do tempo não chove. Então, o que a gente está conseguindo ver é que você está tendo aumento das estações secas, né? Isso tem um impacto muito grande na agricultura, né? No abastecimento de água para a população. Então, é um problema bem sério. Essa questão da chuva acumulada, que vai tudo de uma vez só, esse impacto na agricultura, no que ele pode causar? Além desse não ter essa distribuição, obviamente, para o mês inteiro, mas o que ele pode causar até nesses seres vivos que ali estão também? Falando na plantação, na produção, né, você precisa de água todos os dias, né? Quando a gente tem um vaso em casa, se você não coloca, não rega com frequência, você vai ter a murcha e às vezes pode até morrer. Então, você vai aumentar a irrigação, você vai ter que irrigar mais. Então, isso é você extrair dos seus reservatórios ou dos rios uma água, né, para utilizar nesses momentos que você não tem chuva, né? Perfeito. E daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho sobre essas mudanças climáticas. Peço licença para você. Chegou a hora de você ficar por dentro sobre tudo o que aconteceu na 27ª sessão ordinária do ano, de forma resumida. Nesta última quarta-feira, dia 30 de agosto, tivemos a 27ª sessão ordinária do ano. Fique com a gente porque está começando mais um resumo da sessão. Não saia daí. Na ordem do dia, tivemos 5 projetos em discussão. Destaque para um veto do prefeito Isaías Santana a uma lei recentemente aprovada pela Câmara Municipal que trata da obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou contêineres para lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. De acordo com Isaías, o veto ocorreu em razão do município não possuir estrutura urbanística necessária para a implantação das lixeiras ou dos contêineres. A autoria do projeto que gerou a lei é da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, que criticou os argumentos do prefeito. Eu gostaria de fazer uma observação aqui do nosso jurídico, porque é que eu falei, eu sigo o meu jurídico e não o jurídico do executivo, que diz o seguinte: esqueceu-se o respeitável chefe do Executivo que a Lei Municipal 6.554 de 2023, que é do vereador Roberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios possuírem contêineres de lixo, fora promulgada e publicada na última sexta-feira, dia 21 de junho de 2023. Na presente lei, a legisladora ofertou 2 opções aos estabelecimentos, que é essa minha lei: lixeiras ou contêineres, sendo que o proprietário do estabelecimento comercial deverá verificar qual é o melhor e mais adaptável. Quer dizer, se nenhum se adapta e nem o outro, o lixo vai continuar na rua?
Por fim, o veto foi rejeitado por 7 votos contrários, 2 favoráveis e 4 abstenções. O prefeito possui 48 horas para a promulgação da lei. Caso não a fizer, o presidente da Câmara realizará o ato para publicação no Boletim Oficial do município. Outro projeto aprovado foi o de autoria do vereador Hernani Barreto, do Republicanos. A proposta visou conceder título de utilidade pública à Associação Amigos do Handebol de Jacareí. De um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido, tanto de massificação de iniciação esportiva, como também de alto rendimento. Iniciamos um trabalho sólido, mas um trabalho que me dá muito orgulho de subir aqui, até pelo fato de ter acompanhado desde o início, desde 2006, com essa guerreira, com essa referência do handebol de Jacareí, que é a professora Marisa. O projeto foi aprovado por unanimidade e aguarda sanção ou veto do prefeito. O vereador Dude, do PL, também viu a sua proposta ser aprovada pela Casa. A intenção do vereador foi criar o Dia do Influenciador Digital. Eu acredito que todos os munícipes, todos os cidadãos têm direito ao trabalho. E esse direito ao trabalho tem que ser respeitado. Seja do lixeiro, seja o empresário, seja o professor, seja o policial, seja o dono do seu próprio negócio. Os influenciadores digitais, profissionais, são pessoas que trabalham, que estudam muito, que se dedicam e merecem ter o seu dia reconhecido aqui no nosso município. Através desse projeto, vamos ter a possibilidade de discutir através de workshops, de reuniões, de palestras, junto às escolas. Muito importante junto às escolas, conscientizar os nossos alunos sobre a importância de propagar e influenciar pessoas do lado positivo. O projeto aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías. Por fim, o vereador Roninha viu 2 de seus projetos serem aprovados pelos demais vereadores da Casa. Uma das propostas foi conceder título de cidadania ao senhor Davi Coelho, que, segundo Roninha, presta serviços relevantes ao setor cultural da cidade. Enquanto o outro projeto trata-se de instituir o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí. Sobre este último projeto, o vereador Roninha criticou o que considerou ser uma tentativa de mudança de sentido do projeto. Todos os líderes religiosos, eu peço 1000 desculpas, porque os projetos que a gente colocou nessa casa não vai como vocês receberam na mão. Então vai ser no dia 25 de março, aqui na Câmara Municipal, junto às comissões dos direitos humanos, um dia onde vai tentar reunir os religiosos dessa cidade, ver o que eles estão passando de dificuldade sobre a intolerância, o respeito religioso, fazer um documento e levar lá para o Executivo. Isso aí podia fazer reunião em qualquer lugar dessa cidade e não precisava de projeto. Mas para não deixar essas pessoas aí sem esse recado e essa informação, esse vereador aqui, que representa a cidade de Jacareí, não uma bandeira, vai deixar esse projeto com 2 artigos por você. Apesar da crítica, por fim o projeto foi aprovado sem as alterações citadas pelo vereador e aguarda sanção ou veto do prefeito. E assim foi a 27ª sessão ordinária. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão. Até a próxima semana. Isso aí é sessão bastante movimentada na última quarta-feira, lembrando que na próxima quarta, nesse dia 6, tem mais. E a gente volta a conversar agora com a doutora Rita Von Wendel, que é doutora em Ciências Ambientais. Estamos conversando um pouco sobre as mudanças climáticas aqui no nosso país. Falando um pouquinho sobre isso, né, queria que você comentasse um pouco sobre essas mudanças nas estações. A gente está no meio do inverno e a gente vê frequentemente as temperaturas subindo. Hoje a previsão é de 34. Queria que você comentasse um pouco sobre o que explica essas mudanças frequentes aqui nas estações. Essa estação agora, né, do inverno, ela está sendo regida por um El Niño, né?
Então, o El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial que muda toda a circulação, né, da atmosfera e no nosso caso, faz com que as temperaturas fiquem mais altas. Então, por isso, nós tivemos um inverno não tão rigoroso, né? Ele foi mais quente, né? E aqui no Brasil, as características do El Niño, né, o que afeta, varia muito de região para região, né? Na região sul vai ter mais chuvas, né? Então, agora a gente vai entrar na época chuvosa, no final do ano. Então, com o El Niño, isso vai ser mais frequente, então espera-se mais cheias. E no norte, né, no leste do norte e no nordeste, tem mais secas, né, porque muda uma circulação da atmosfera e aí faz com que tenha menos produção de chuva. E além do El Niño, existem alguns outros fatores que colaboram para essa mudança também? Então, esse aquecimento, né, da atmosfera devido ao aquecimento global, à emissão de gases estufa, faz com que a gente tenha também essa mudança, né, nas estações. Como eu mencionei anteriormente, se você tem chuvas mais localizadas, mais intensas, então essa distribuição diminui, aumenta, né? Você vai ter uma janela maior, então você começa a ter aumento da estação seca e isso faz com que o microclima ou o clima da região vá alterando, né? E quais são os maiores riscos assim que a gente pode encontrar com essas mudanças climáticas, né? Que a gente sabe que cada organismo precisa tem seu jeito para poder viver e como que essas mudanças, um inverno tão quente assim, por exemplo, pode trazer de prejuízos também para essa parte? Na temperatura, né? Você vai ter uma mudança realmente em sobrevida, né, de alguns micro-organismos. Para nós, nós podemos ter mais secas, né? E isso afeta a nossa vida como um todo, né? Porque nós dependemos principalmente da água para a geração de energia, né? E o abastecimento também. Então, se você não consegue guardar a água durante toda a estação chuvosa, né? Porque se cai tudo de uma vez, você tem um reservatório tem uma capacidade, né? Então, você não pode armazenar tudo de uma vez. Então, você pode sofrer depois, né? Na estação seca, que foi o que nós tivemos agora, né? Nosso inverno é um inverno seco. Sim, e a previsão agora para o verão é que seja mais quente ainda? O que a gente pode esperar daqui para frente? Em anos de El Niño, a gente espera anos mais quentes, né? Nós temos uma previsão que nós chamamos de previsão climática, que é uma previsão de 3 meses, né? Então, nós vimos que para esses próximos 3 meses, seria a nossa primavera, né? Ela vai ter, para a nossa região, a chuva um pouquinho acima da média, né? Então, tudo colabora bastante nessa questão climática. Uma primavera pode ser mais quente, o verão também nem se fala, né? Mais futuramente. E aí, para a gente saber como o verão vai estar com mais precisão, aí a gente faz a previsão de 3 meses. Perfeito. Eu peço licença, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre aquecimento global. Tá, ok. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Finanças e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lança o programa Regulariza Jacareí, que propicia às empresas a regularização de seu cadastro mobiliário sem a incidência de multas e com a oferta de benefícios. Para inscrição no programa, os empresários deverão procurar os setores de Atende Bem na Prefeitura via Rápida Empresa ou Sala do Empreendedor. A adesão pode ser feita até o dia 10 de outubro. Você confere outras informações pelo site da Prefeitura de Jacareí. Ainda falando sobre meio ambiente, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica irá, dentro de 20 anos, promover medidas para preservar os fragmentos deste bioma encontrados aqui na cidade. Confira os detalhes na reportagem. Foi aprovado na Câmara de Jacareí o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. A propositura define medidas a serem adotadas para a preservação deste bioma, presente em 17 estados brasileiros, contando com a participação de parceiros para a realização do projeto. No caso de Jacareí, né, nós fomos apoiados pela Suzano, que é uma empresa que tem uma planta aqui na cidade. Ela tem apoiado os municípios onde ela tem planta a desenvolver esse plano, né?
E a Suzano contratou, então, a SOS Mata Atlântica e o Instituto Suinã, que deram apoio direto à Secretaria do Meio Ambiente, à Prefeitura, para desenvolver esse plano. Qual que é a importância do plano, né? O plano ele tem uma perspectiva de 20 anos. Né? A ideia, né, é que o município envie esforços, né, no sentido de preservar a mata que ainda existe na cidade. Isso foi levantado no plano, e foi levantado também as áreas prioritárias para fazer a restauração, né? Que são as áreas onde há produção de água. Segundo a secretária Claude, algumas ações já estão em andamento nas áreas de conservação, principalmente as que abrigam nascentes. Muitas das ações, né, que estão previstas no Plano Municipal da Mata Atlântica, eles já estão sendo implementados pela Prefeitura, né, através do programa Renascentes. Né? A Prefeitura já tem um desenho da paisagem, já tem parceria com o Corredor Ecológico, com o Instituto Suinã, e já está fazendo plantio. Já plantamos mais de cerca de 35 mil árvores para reflorestamento na cidade, e até o final do contrato com o Corredor Ecológico nós pretendemos, tá, chegar aí a 60 hectares, 90 mil árvores plantadas para fazer a restauração da floresta da Mata Atlântica no nosso município. Representante do Instituto Suinã, a bióloga Fernanda explica a importância da preservação da floresta atlântica, uma vez que os fragmentos da mata presentes na cidade sofrem grande influência externa. Esses remanescentes eles estão muito fragmentados, ou seja, são pequenos pedaços de floresta, né, que sofrem muita influência do que a gente chama de efeito de borda, né? Então ele sofre com insolação, sofre com os intempéries de forma geral e com pressão antrópica mesmo, né? A pressão da urbanização, né, do ser humano, que vai contribuindo com o aumento da fragmentação dessas florestas. Então o ideal é que a gente observe quais são esses fragmentos fragmentos mais importantes e faça a conexão desses fragmentos para ampliar, né, as áreas de preservação no município. Atualmente, cerca de 72% da população brasileira vive em cidades inseridas em regiões de abrangência da Mata Atlântica e dependem de serviços ambientais prestados por este bioma. Jacareí possui cerca de 20% de seu território com fragmentos da mata, que deverão ser conservados e restaurados a partir do plano municipal. Uma dessas áreas é o Viveiro Municipal, valioso espaço público de conservação ambiental. Lar de flora, fauna e nascentes que serão prioridades no plano de preservação, pois existem áreas que estão degradadas, principalmente pela presença de gado. Ao longo do tempo, a expectativa é de que sua área preservada seja ampliada. E com a intenção de deixar bons frutos, após 20 anos de execução do projeto, o sentimento é de otimismo em fazer de Jacareí uma cidade mais verde. Então a gente espera que ao longo desses anos essas áreas sejam restauradas, as que se mantêm continuem conservadas, né? E que se amplie então a qualidade de água, a qualidade do ar, né? A floresta elas nos dá alimentos, né? A função de polinização das plantas, das flores que vão produzir seus frutos. Então assim, que a gente melhore cada vez mais a nossa qualidade de vida aqui no município e que aumente essas áreas de mata no território também. A gente volta a conversar com Rita Van Handel, que é doutora em Ciências Ambientais. Aproveitando um pouquinho o gancho da matéria, né? Queria que você comentasse sobre essa preservação local que a gente tem aqui em Jacareí, essa preservação da Mata Atlântica também. A preservação da mata é extremamente importante. Esse investimento, né, em recuperação, né, de áreas degradadas, de manutenção dos parques, dos fragmentos, né, que nós temos bastante aqui no município, é de fundamental importância, porque a presença de árvores ela ajuda muito no controle de temperatura, né, porque as árvores ela faz esse papel de transpirar, né, ela pega a água do solo e ela usa o calor para transformar essa água transpirada em vapor.
Então, isso faz com que a gente tenha uma diminuição de temperatura, além de melhorar muito o ar, né? Então, nós estávamos falando de secas, né, maiores, isso afeta muito a qualidade do ar. E a presença de vegetação é muito importante para a melhoria do ar, melhora na temperatura, e também ela ajuda a você infiltrar a água no solo, aumentar o lençol freático, então preservar nascentes e até reaparecer as nascentes, né, que desapareceram pela degradação. Ajuda a promover um equilíbrio praticamente que geral, né? Geral, isso. Essa preservação. E você vai ter os animais se alimentando dos insetos, então você vai diminuir também o problema de saúde, né? Muitas vezes você tem vetores que estão ali na floresta, e se você desmata, ele acaba indo para a cidade, né? Tipo insetos que transmitem doenças. Então, se você tem um bioma preservado, isso faz com que o equilíbrio fique constante e seja mantido. Sim, a gente estava conversando antes um pouquinho sobre esse aumento de temperatura, sobre esse aquecimento, e queria que você falasse, explicasse um pouquinho sobre o que é o aquecimento global, né? Acho que muita gente tem essa dúvida, ainda não sabe diferenciar muito bem das mudanças climáticas para o aquecimento global, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre também. O aquecimento global, o próprio nome diz, né? Ele vem do aquecimento por essa emissão de gases do efeito estufa. Então, você está fazendo com que a estufa, né, que é feita pela atmosfera, ela aumente esse potencial de aquecimento. E aumentando esse potencial de aquecimento, você vai ter as médias, né, de temperatura que nós tínhamos. A gente tem uma variação de temperatura no tempo. Quando você trata de milhares de anos, você tem uma alta e uma baixa, né? E quando você aumenta os gases de efeito estufa, você aumenta esse aquecimento, então essa média ela vai começar a subir, que é o que a gente já está vendo, né? Que a gente viu nesses dados dos últimos 60 anos. Então, quando nós falamos de mudança natural, você fala de milhares de anos. E a gente está vendo que um aumento muito rápido em centena, né? Em dezenas de anos. E o que contribui para esse aumento? Assim, quais são as principais fontes emissoras desses gases assim, que estão na atmosfera e que acabam impactando diretamente no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia? Então, o que impacta, eu já falei, né, da emissão de gases por queima de combustível fóssil, gasolina, petróleo, diesel, né? Quando você... a agricultura também, né? Os fertilizantes, então, os gases de queima de combustíveis fósseis seria o dióxido de carbono. Nós temos o metano na agropecuária, né? Pela ruminação do gado, eles lançam o metano, que é um poderoso gás de efeito estufa. Nós temos também o desmatamento, né? Quando você converte uma área de floresta que está ali capturando o CO2 em pastagem, né? Então, você está degradando aquilo e tirando esse carbono e jogando para a atmosfera novamente quando você queima uma região, um solo. Então, esses são e fertilizantes também na agricultura. Né? O fertilizante ele vai fazer uma reação com a microbiota que tem no solo, que vai fazer com que elimine o óxido nitroso, que também é um gás muito poderoso de efeito estufa. E quais são as alternativas assim, para dar uma neutralizada nesse aquecimento? Né? Eu sei que tem essa parte de controle da emissão de carbono, mas o que mais que pode ser feito para poder dar uma segurada nesse número que tem crescido cada vez mais? Né? Fazer Desculpa. Não, tudo bem. Você tentar fazer uma regulação, né? Fazer, por exemplo, a população usar menos transporte público, menos carros, e né? Usar mais transporte público. Se você conseguir fazer carona, pegar carona, né? Com o seu colega. Investimento em tecnologia que tenha eficiência energética. Então, investir em equipamentos que use menos energia. Esse incentivo, né, de plantar árvores, da manutenção dos fragmentos e dos biomas e restauração florestal. Esses são algumas ações
que a gente pode ter. Então, são ações que têm que ser trabalhadas de pouco em pouco para poder gerar um ganho lá no futuro, Isso, né? em conjunto, né? Então, uma outra ação que a população pode ter é diminuir o consumo, né? Reciclar mais, comprar menos, porque a indústria, para produzir cada coisa que nós utilizamos, ela gasta muita energia, muita água. Então, tem essa conscientização, né? O consumismo também impacta no meio ambiente. Perfeito, é um trabalho que tem que ser uma pressão feita diariamente, né? Diariamente e em conjunto. Perfeito. Peço licença, daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber como foi a audiência de obras do SAI. A gente volta daqui a pouco. A gente vai conversar um pouquinho sobre como deixar os alimentos mais atrativos para as crianças. Primeira coisa, tentar usar alimentos naturais e evitar de qualquer forma os industrializados. A criança tem restrição em comer salada e a gente tenta, corta bonitinho e muitas vezes o paladar continua não agradando. Então uma dica bem legal: fazer uma granolinha salgada. Você pega abóbora, gergelim, tempera com orégano, sal, azeite, assa um pouquinho até ficar torradinho e você já apresenta uma colher daquilo em cima da salada para a criança. Eu garanto que eles vão gostar. Mais uma diquinha legal, o famoso arroz colorido. Então o que você faz? Você pica lá uma abobrinha, uma cenoura, coloca um ovinho mexido, ervas. A criança vai olhar aquilo, vai achar bonito e sem perceber vai estar comendo, além do arroz, legumes e também vegetais. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 27ª sessão ordinária do ano. O vereador Dude, do PL, comentou o seu projeto de lei que incluiu no calendário de eventos do município o Dia do Influenciador Digital. O parlamentar criticou alguns posicionamentos contrários à propositura. Acompanhe. Nas redes sociais, todos aqueles que criticam ou elogiam uma atitude, um projeto, quando vai falar de uma pessoa, quando você vai criticar alguém ou dar sua opinião, é importante que você não se apequene e somente fazer o seu comentário por uma manchete. Vai lá, você tem que abrir, ler o que está acontecendo.
Você tem um link para poder depois buscar esse link dentro da reportagem da matéria. Vai lá, estuda, lê o projeto. Porque às vezes você fala, opina sobre uma manchete e você pode estar sendo incoerente, pode estar sendo desonesto, você pode estar sendo chateando algumas pessoas, né? Mas eu acredito que no fundo foi positivo. Você retomar a mensagem lá do Nossa Mais, as curtidas foram muitas curtidas e realmente eu só peço que todos, sobre qualquer tema, antes pesquisem a fundo a matéria para depois poder estudar a matéria, o conteúdo, para depois poder dar a sua opinião com coerência e honestidade. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, discursou sobre o projeto de lei de autoria do vereador Roninha, que institui o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí. Ele falou sobre a relevância da ideia. Veja como foi. Então, e sempre digo aqui que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Recentemente, toda a base do prefeito votaram contra o meu projeto que instituiu o PIX aqui no município, se respaldando aí de uma análise jurídica feita pelo jurídico da prefeitura. Então, Jorge, eu acho que vocês têm que pedir demissão dessa casa, porque se o trabalho que vocês fazem aqui dentro dessa Câmara Municipal, ele não é levado em consideração e vocês são submetidos à análise dos seus teóricos chefes lá do Executivo, porque o trabalho que vocês fazem aqui nessa casa tem que passar pelo crivo do jurídico do prefeito para ver se vocês estão trabalhando certinho. Isso é uma total falta de respeito com o Legislativo, mas eu acho que esse respeito tem que partir de todos nós vereadores. As coisas que alguns se sujeitam nessa casa fazem envergonhar todos o resto aí dos integrantes aqui desse poder legislativo. Cadê a democracia que muitos falam e bradam? Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar com Rita Van Handel, que é doutora em Ciências Ambientais. Doutora, para a gente conversar um pouquinho agora sobre o futuro, o que a gente pode fazer para evitar o maior desequilíbrio ambiental lá na frente, o que a gente pode fazer hoje que vai gerar esse trabalho lá no futuro? Então, a conscientização da população, né? Como já falamos, né? Uma ação conjunta, né? Da população, do poder público. Então, investimento em energias renováveis, né? Para diminuir essa queima de combustíveis fósseis. Então, fazer uma implementação de energia limpa, energia eólica, energia solar, que nós temos tanto no Brasil, né? Uhum. Mas sempre pensando em fazer um bom estudo de impacto ambiental, né? Fazer essa implementação de mais energia renovável. Por exemplo, nós, como cidadão, podemos colocar painéis solares para gerar nossa própria energia, né? Utilizar mais as ciclovias, né? Que as cidades estão usando bastante, né? Fazendo uma ampliação muito boa. Também plantando árvores, né? Exigindo, né, que o poder público faça essas ações, né, de implantação de mais árvores, de preservação de parques, evitando termoelétricas, né? Uhum. E também tem uma ação que é a agrofloresta, né? Que é um sistema que mantém a floresta e desenvolve também a agricultura, a pecuária, mas sem o desmatamento, né? Uhum. Essas são umas das ações que podemos fazer para diminuir, né, esses impactos que já estamos sentindo, né? Uhum. Sem contar no trabalho que precisa ser feito na educação, né? Conscientizando até as crianças para um crescimento mais saudável, mais sustentável também, né? Isso, com certeza. As crianças, elas aprendem rápido, né? Então, nós temos alguns projetos que levamos para as escolas para fazer com que as crianças entendam a importância, né, do
do uso racional de água, da importância da vegetação, né? Do problema da poluição, dos lixos, né, nas ruas, que entopem bueiros e geram alagamentos e que fazem com que a população sofra muito, né? Então, são ações pequenas que, se a gente coloca no nosso dia a dia, desde criança, nós vamos levar para frente e fazer com que a gente tenha um futuro melhor. Perfeito. Eu peço licença, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. E olha só, o transporte público municipal de Jacareí está com sinal Wi-Fi gratuito aos usuários, disponível em 100% da frota. A informação foi divulgada pela Prefeitura. De acordo com a atual administração, os passageiros já podem usar o serviço de acordo com a sua conveniência e, especialmente, utilizar as ferramentas dedicadas ao transporte público na cidade, acessando o eOV, Recarga Pay, Movit e Citamob. A instalação ocorreu de forma gradual ao longo do mês de agosto. Mais detalhes sobre os novos trajetos e horários e outras informações estão disponíveis no site da JTU. Mudando um pouco de assunto, a audiência pública para mostrar as obras que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, está fazendo aconteceu no plenário do prédio do Poder Legislativo. Confira mais detalhes na reportagem. O plenário da Câmara Municipal de Jacareí recebeu a audiência pública que tratou das obras pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, o SAI. O evento teve a coordenação da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo do Poder Legislativo. Segundo o presidente da comissão, trazer a autarquia do Executivo para mostrar suas atividades destaca a transparência da instituição. Muitas vezes a população cobra e reclama, né? Essa audiência pública é justamente para isso, né? Para o SAI apresentar o que está sendo feito na cidade e também tirar as dúvidas, né? Até de alguns vereadores que muitas vezes fazem algum pedido de informação. Então, a audiência pública é justamente para isso, né? Para levar essa informação para a população e para a gente também, enquanto vereador. Foram mostrados os investimentos realizados ao longo dos últimos anos e os bairros contemplados com as obras para melhorias no saneamento básico e tratamento de esgoto. Para o diretor do SAI, a audiência é uma maneira da população saber o que foi feito durante a gestão do prefeito Isaías Santana, que começou em janeiro de 2017. E nós estamos trazendo para Jacareí a universalização do saneamento 9 anos antes do que pede o Marco Legal do Saneamento. Ou seja, Jacareí vai atender a isso e isso é uma vitória da população, de cada cidadão de Jacareí. Vereadores e algumas pessoas que acompanharam a audiência puderam fazer perguntas sobre as atividades da entidade. Segundo o SAI, serão gastos quase 85 milhões de reais entre 2022 e 2025. Também, de acordo com a autarquia, a evolução do índice de tratamento de esgoto saltou de 63% em 2016 e tem o prognóstico de ultrapassar os 90% no ano que vem. E 29 bairros foram atendidos pelas demandas, que tanto para Paulinho como para Éder estão relacionadas às obras. Hoje a grande demanda do SAI é por manutenção do que é feito no dia a dia, na rua e tudo mais. Desde 2017 a gente vem se esforçando, melhorando em tecnologias, em formas de fiscalizar, para que a gente consiga atender isso de uma forma até mais rápida, mais eficiente e atenda os anseios de todo mundo. A gente entende que uma obra na rua, um buraco incômodo na porta de casa, isso atrapalha. A gente sabe disso, mas o mais importante é a população saber que o SAI está aqui para resolver esses problemas. Muitas vezes o asfalto que acaba cortando e depois passa o asfalto, né? São as redes de esgoto, né? Alguns bairros que eu citei aqui hoje, o Cepinho mesmo é um deles, né? Que o pessoal não tem rede de esgoto, né? Veranejal, Irajá, né? Igarapés também que cobra muito, né? Mas foi importante justamente para isso, né? Porque o SAI hoje apresentou de quando vai ser o término de todas essas obras que está fazendo, né? Dessas coletoras que é importante para a nossa cidade. Importante essa prestação de contas aqui para o município. E a gente volta a conversar com Rita Von Handel, que é doutora em Ciências Ambientais. Bom, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Queria deixar esse espaço aberto para você deixar um recado final, uma mensagem para quem está nos assistindo também. Ok. Então, fazendo um resumo de tudo que nós conversamos aqui, eu peço para a população que tenha consciência, haja com consciência, recicle, diminua o consumo, procure, né, fazer a separação do seu lixo, coloque o que é para reciclar no lixo reciclável,
tem coisas que a prefeitura ainda não recicla, mas tem programas, né, que fazem reciclagem de esponja, né, de roupas. Então, procurem esses programas, plantem árvores, não impermeabilize seu solo, né, seu quintal, faça com que ajude dentro da sua casa a recarregar o nosso lençol freático, né, colocando mais água no solo e diminuindo assim enchentes, né, e vamos tentar fazer ações, né, que impactem menos o meio ambiente, jogando menos gases de efeito estufa para a atmosfera e pedindo para os nossos governantes, né, a restauração da nossa vegetação, que só tem a ajudar. Perfeito, são ações pequenas que a gente faz no dia a dia que vão ter um impacto ambiental importantíssimo lá no futuro, né? Sim, sim. A gente agradece a participação e fique a gente está à disposição, as portas da TV Câmara sempre abertas para te receber e falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Muito obrigado. Ok, eu agradeço o convite. E a gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide, ótima semana e até mais.